Meus amigos, meus irmãos, com alegria que temos a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, voltando à nossa casa, voltando ao Instituto Espírita também, à nossa casa. E eu gostaria então de, nesse momento, abraçar todos e todas e pedir a Jesus, o nosso mestre, que nos ampare para que possamos ter um conteúdo reflexivo oportuno a todos nós. Educação em tempos de transição. Eu gostaria de evocar a nossa memória o educador Paulo Freire, que nos anos 90, um mês antes da sua desencarnação, escreveu uma carta pedagógica, que mais tarde foi compilada e posta no livro Pedagogia da Indignação, obra organizada pela sua esposa Nita, Ana Maria Araújo Freire. Essa carta, Paulo Freire se refere ao fato terrível que foi o assassinato do índio Pataxó, chamado Galdino de Jesus, em Brasília. Naquela ocasião, um grupo de jovens de classe média alta decidiu por tocar fogo no índio, matando dessa forma, evidentemente. E o que choca ainda o país na ocasião é que no depoimento, quando são indagados a respeito da motivação, um dos jovens, a fim de desculpar-se, vai dizer que eles não pensavam se tratar de um indígena, pensaram que se tratava de um mendigo, de um morador de rua. Paulo Freire vai começar sua carta dizendo assim: que coisa estranha essa brincadeira de brincar de matar gente. E vai descrever naquele 21 de abril o acontecido e falar da sua indignação como educador. Começa a refletir como é que pode alguém dispor-se a eliminar a vida humana como se não tivesse valor algum. Como alguém poderia encorajar-se a tal ponto de atear fogo sobre outro ser humano? Paulo Freire começa a refletir a respeito das causas desse comportamento. O que poderia ter levado jovens de classe média alta a estudar em boas escolas, que tiveram boa instrução escolar, entregar-se a uma atitude de tamanha barbárie, inconcebível há muito tempo, sobretudo em tempos em que se discute a questão dos direitos humanos. Paulo Freire então começa a reflexionar, quem sabe esses jovens não eram aqueles mesmos que, quando crianças, se deleitavam colocando fogo no rabo do gato, agredindo os animais, matando pombas ao bel prazer, afogando gatinhos no tanque de água. Quem sabe esses e essas nos levam a pensar no educador. Não são aqueles cuja infância não mereceu cuidado no sentido de ensinar-lhes ética, valores humanos, a vida como um valor sagrado a ser respeitado em todas as circunstâncias. Quem sabe esses jovens não são os mesmos que depredam o patrimônio público, destroem suas classes escolares, lixam os muros da escola, agridem os professores. Naquela época não era de domínio público a discussão do bullying. E o educador, na sua indignação, vai propor que nós precisamos de uma ética. Ele vai chamar de uma ética universal do ser humano. Uma ética que ensina o sujeito a respeitar a vida, a respeitar o próximo na sua identidade como outro, na sua outredade,
na sua diferença. Uma ética que nos ensina a respeitar os rios, os mares, os ecossistemas, e vai lembrar que a ofrenda que a ecologia deverá fazer parte de todas as discussões e dos conteúdos apresentados no cotidiano escolar. Mas deve ir além disso. Deve ser uma premissa a uma concepção ecológica da vida, onde o ser humano se veja como partícipe da existência dos demais seres da vida. Quando nós vemos a carta de Paulo Freire, a respeito da qual eu trago algumas pinceladas, eu recordo que em 2008, 2009, um outro grupo de jovens, uma grande capital do nosso país, espantou uma empregada doméstica que na madrugada aguardava a parada de ônibus, o veículo para ir até o seu trabalho. Quando os jovens foram questionados qual é a motivação de agredir uma mulher à madrugada, um deles disse que achava que se tratava de uma prostituta. Porque no código de valores desses jovens, nada obstante, sejam pertencentes da classe média alta do país, no código de valores deles, existem mais gente que menos gente. Existem pessoas que mereceriam ser excluídas, eliminadas, apartadas do convívio social, agredidas, e outras que têm o direito de agredir. Anos após, poucos anos, na cidade de Pelotas, jovens universitários ataram uma cachorra a um carro e a arrastaram pelas ruas da cidade, objetivando o divertimento. Que coisa estranha é essa de matar gente, matar animais, eliminar a vida nas suas formas diferentes de manifestação? Quando nós pensamos nesses casos, vem à memória um etologista, um estudioso do comportamento dos animais, Konrad Lorenz, austríaco, que vai estabelecer que a única espécie que agride, tendo como motivação o prazer, é a espécie humana, o que ele chamou de violência mórbida. Os animais, de maneira geral, agridem para se defender ou para se nutrir, orientados pelo instinto de conservação, da continuidade da espécie, da preservação da própria vida. Mas nós somos ainda essa criatura curiosa, que foi capaz de estabelecer uma evolução tecnológica invejável, criativa. Do ponto de vista científico, jamais se viu tanto avanço. Observemos a informática, os arranjos que a internet traz no campo da comunicação, a possibilidade que temos de fazer videoconferências de um extremo ao outro do mundo. Desenvolvemos veículos que nos transportam em agilidade pouco pensada há 50 anos atrás, mas ainda assim brincamos de matar gente, de eliminar a vida. Então, a violência mórbida é essa postura agressiva que nós ainda portamos como herança da nossa inferioridade espiritual, do nosso egoísmo não superado, em que passamos a agredir, tendo como motivação o prazer que gera em nós de ver o outro sofrendo o nosso flagelo. Naturalmente, aqueles que estudam a psicologia vão se referir que alguns casos, como aqueles que nós vemos ainda, de jovens esfaqueando meretrizes homossexuais nas madrugadas das grandes cidades, muitos deles procuram um fenômeno de projeção da própria sombra, eliminar o outro, procurando eliminar os conflitos que carregam por dentro da alma. Entanto, nós vivemos dias de transição. Vamos encontrar
encontrar em Allan Kardec, no capítulo 18 de A Gênese, a reflexão a respeito desses tempos que nós vivemos, que a despeito de tanta contradição, de tanto equívoco, assinaram esses tempos serem tempos de renovação. Mas é curioso observar como que nós podemos ter atitudes tão violentas, tão agressivas, homicidas, bárbaras, podemos ter tanto avanço tecnológico e observamos no campo social uma pluralidade jamais pensada de experiências religiosas. Não faltam religiões. A cada esquina a gente tem uma opção, com nome criativo, com uma doutrina diferenciada, com a sua proposta particular e peculiar. Os templos nós encontramos em toda parte. Até em reserva indígena que visito com meus alunos, encontro igrejas neopentecostais. Em toda parte. Tantas religiões de matriz cristã e não cristã. Mais de centenas no mundo. Experiências com o sagrado, cujo nome nós não conhecemos, cujas práticas ignoramos. E apesar de tanta religião na terra, nós não podemos dizer que temos atitudes espiritualizadas em contrapartida à pluralidade de experiências religiosas, de opções no campo do espiritual. Falta-nos ética, falta-nos ainda um desenvolvimento diferenciado, para além da inteligência, diz respeito ao senso moral. Allan Kardec nos lembra disso nesse capítulo 18 de A Gênese, que nós avançamos de uma forma formidável, mas que falta ainda aos homens um avanço imenso, que diz respeito ao uso da inteligência para o avanço moral, para que aprendamos a viver a fraternidade, a caridade e a solidariedade, conquistando uma qualidade no campo do bem-estar. Nós temos variadas religiões e as culturas partidárias, sectárias permanecem. O ódio no campo religioso é mais comum do que se pensa. Outro dia eu recebi um vídeo na internet, uma determinada nomenclatura religiosa convocando os cristãos contra a praga do Islã, como se pudesse se pensar uma outra matriz de experiência consagrada como uma praga. Nesses dias de diálogo religioso, de democracia, de liberdade de expressão, de pensamento, e o vídeo ia mostrando quanto se multiplica essa determinada proposta de Maomé, e eu convidava os cristãos para combatê-la. Quando eu recebi um vídeo de uma colega de trabalho, eu fui chocado. Mas um intelectual passando um vídeo desses adiante, e ele, como é meu hábito, fiquei provocando ela para o diálogo para a discutir. E a gente vai percebendo o quanto nós naturalizamos essas posturas sectárias e intolerantes, e como elas se tornam habituais, que já, em alguns casos, não gera estranhamento que deveria gerar. O Espiritismo, como doutrina filosófica, calcada em bases científicas, de consequências morais da direção do Evangelho de Cristo, não concebe essas posturas, não admite a intolerância, o antidiálogo, o fundamentalismo, a incompreensão, porque são todos eles expressões do egoísmo humano, que se contrapõe visceralmente à caridade postulada pelo Cristo, que não é aquela caridade da doação das migalhas e das obras, mas a caridade que é a ação em prol da em prol do outro, para que o outro supere a condição de sofrimento e se emancipe. Então nós vivemos um período em que o avanço tecnológico nos pede um avanço ético-moral. Já verificamos que as experiências tradicionais no campo da religião não atenderam totalmente
esse convite à espiritualização e à vivência da fraternidade. Nada obstante, todas elas propõem isso. Já verificamos que a instrução escolar acadêmica não garante a democracia, o diálogo, a igualdade racial, étnica ou de orientação sexual, não garante o respeito ao outro na sua diferença. Nós precisamos ir nessa direção que se refere a Kardec, do desenvolvimento do nosso senso moral, na nossa capacidade de fazer julgamentos a respeito das nossas opções, escolhas e ações de maneira mais apropriada, mais sensata, mais racional, com um sentimento mais enobrecida. Então, o codificador, quando vai tratar dessa temática, dos sinais dos tempos da nova era, nesses dias em que se discute muito transição planetária, alguns têm espírito até com medo que o mundo vai acabar. E a gente com medo, nossos amigos às vezes quando me perguntam o que eu vou fazer. Agora com a transição planetária, se eu vou para o mundo melhor, meus filhos ficarem aqui, e se o mundo acabar? Nós espíritas ainda temos medo da desencarnação curiosamente. E vamos às vezes seguindo propostas que não são coerentes com a de Kardec. Oportunamente os amigos tomaram contato com uma orientação reflexiva, doutrinária, que se referia ao calendário maia, ao fim do mundo. Aí eu explicaram ali as coisas aligeradamente, você não analisa como deverá analisar, e aí ficou todo mundo com medo se em 2012 o mundo ia acabar. Todo mundo não, algumas pessoas. Alguns em contato conosco, nos nossos grupos de estudos. E nos causa admiração. O Renan Kardec nos propôs que tudo que vem dos Espíritos nós passamos por dois crimes. O primeiro deles, razão, análise crítica. Isso é lógico, é racional, o meu bom senso admite, tem base científica. Se não tem descarte, se não é racional, se não tem base científica. O segundo critério Kardec estabelece para todo conteúdo que possa ser considerado legitimamente como conteúdo espírita: a concordância universal dos espíritos, o ensino coletivo dos espíritos. A opinião de um espírito, de um médico, é a opinião de um médico e de um espírito, nada mais, nada menos. Respeitável como uma opinião particular, mas não admissível como verdade absoluta, nem tampouco como princípio doutrinário. E aí as pessoas começaram a se preocupar com os nossos amigos, mas como é que vai ser? Aí nós vamos, provocados pelos outros, a retornar Kardec. E Kardec diz com todas as letras em A Gênese, nesse capítulo 18, que as mudanças de ordem planetária não são físicas. Nada obstante, o globo evolua por processos que a ciência do mundo já estuda há muito tempo, com a geologia, por exemplo, e que vai demonstrando as mutações da estrutura físico-química do nosso planeta, que vai mudando as circunstâncias em que vivem os seres naquele local específico, naquela determinada região. Mas que essa evolução que se aguarda e que nasce apoiada ou com a possibilidade de contribuição do Espiritismo, essa nova era, não vem então com questões da concretude material do mundo, com mudanças cataclísmicas. Não é um apocalipse material, são mudanças, diz Kardec, de ordem moral. Já se verifica há muito tempo esse sinal dos tempos. Mas esses sinais de tempos não se referem, então, a uma ordem divina que produz um caos para gerar uma novidade. Esse sinal dos tempos diz respeito a uma lei espiritual, que é a lei do progresso, a que todos os seres estamos acometidos. E chegamos a um grau de maturidade, aqueles que vivemos na Terra, que já precisamos desenvolver, porque ansiamos intimamente por isso, comportamentos mais saudáveis, mais éticos, solidários, de integração com a lei cósmica do amor, de convivência que acresce
de partilha de experiências, em que a solidariedade deixa de ser uma palavra bonita para ser compreendida como dinâmica da própria existência. Nós já vivemos tempos, não é difícil notar, em que nos incomoda a violência contra a infância, que na Idade Média era naturalizada. Na Idade Média era comum matar o filho, porque era mais uma boca para comer, não economizar a ração, mata-se a criança no berço. Para nós, é inconcebível levar alguém à fogueira porque crê diferente da gente. Mas nós já tivemos essas posturas. Alcançamos um patamar que não faz sentido a violência sem limites, que ainda verificamos em alguns setores da sociedade. Vejamos o movimento social que tem surgido na atualidade, anticorrupção. É a marcha do progresso. As pessoas de bem indo à rua reclamar da corrupção. Esperamos que essas posturas consigam se materializar também no voto, onde as criaturas se lembrem de quem que elas têm votado e possam verificar nomes de pessoas mais sérias. Porque essas mudanças vão acontecer a partir de cada mudança. Então os tempos são chegados, efetivamente vivemos um período de transição planetária. O Espírito Manuel Floriano de Miranda, na obra de Paulo Franco, referenciado em Kardec, levanta essas questões, que não devem ser, como propõe o codificador, vistas numa perspectiva apocalíptica, mística, irracional, como se Deus fosse uma inteligência caprichosa a brincar com os seus filhos imperfeitos. Nós todos estamos em marcha ascensional, estamos em progresso, e já percebemos isso quando surgem várias instituições protetoras de animais, protetoras da infância, cuidadoras da velhice, ONGs sérias que não desviam o recurso público, elas existem. É que nós focamos muito naquilo que é negativo. Existem ONGs, por exemplo, criadas para dar apoio aos familiares de pacientes com câncer. Porque às vezes você vai fazer o tratamento longe da tua cidade, então aquelas pessoas que já viveram a experiência do câncer de família, criaram essa entidade para poder acolher e apoiar os outros, que são seus irmãos em sofrimento. Isso não vai para ninguém. Infelizmente não vai. Vemos jovens criando coletivos juvenis pelo meio ambiente, conscientizando a coletividade sobre a temática ambiental. Outros que formam grupos, coletividades, que vão para os países pobres, sobretudo na América Latina, ajudar a construir gratuitamente casas populares. Essa é a nova era, onde o espírito da solidariedade vai predominando. Como diz Allan Kardec, onde o bem vai ser o coletador das nossas condutas. Mas, naturalmente, nós vivemos um período de mudança da qualidade dos espíritos que se reencarnam na Terra. Vai dizer Kardec no item a nova geração. Estamos, então, num período de transição em que se misturam ainda elementos de uma nova geração espiritual, espíritos de uma outra qualidade, e que vivemos aqui também diante de outros espíritos encarnados que se mantêm aprisionados às posturas inferiores, aos condicionamentos mais atrasados, do ponto de vista da evolução. E aqueles que são intermediários, e querem alcançar as estrelas, mas ainda nutrimos as nossas imperfeições, não obstante não queremos fazer mal a ninguém. Esses elementos se misturam nesse período de transição. Os espíritos mais elevados que têm renascido são aqueles oriundos da Terra, são aqueles que aqui viveram, mais adiantados do que nós, pais do progresso, que retornam à lide corpórea para nos motivar ao crescimento, aos valores espirituais, mas também vêm até nós, renascem, como é muito lógico no Espiritismo, espíritos oriundos de casas planetárias mais evoluídas que
que apresentam comportamentos mais tribais, mais bárbaros, mais agressivos, demasiado sensualistas, demasiadamente apegados à matéria. Segundo o codificador, nesse item do capítulo 18, haverá uma grande emigração dos espíritos retardatários na ordem do progresso para mundos em sintonia com a sua condição evolutiva. Não é um castigo divino, é uma questão dessa lei da sintonia. Eles vão renascer, ou nós vamos, em mundos inferiores, aqueles que não modificaram-nos inteiramente, para nessas escolas darmos continuidade natural ao nosso progresso e retornaremos à Terra quando estivermos em sintonia com essa escola planetária chamada Terra. Então essa emigração não é uma expulsão, não é um planeta, como diziam quando era criança no grande, tinha um escritor que dizia, vai vir o planeta chupou, vai pegar todo mundo e vai jogar no céu da outra. Não é nada disso. É uma transição natural que acontece em todos os mundos, segundo a revelação dos Espíritos superiores a Kardec. Natural. Na medida que a Terra vai avançando, ou seja, os indivíduos que vivem na Terra vão avançando, o planeta vai mudando de provas de expiação para regeneração. Penso eu, o Espiritismo tem uma grande contribuição, no sentido que seja aproveitado pelas criaturas para se espiritualizarem, para viver os seus valores éticos e morais, para adquirir o que a gente chama de espiritualidade, a vivência desses valores básicos que nos fazem criaturas melhores quando aproveitamos esses valores oriundos dos ensinamentos dos Espíritos. Do outro lado, cabe lembrar que esses Espíritos mais adiantados que chegam até nós renascem em nossos lares. E eles precisarão de uma educação especial, tanto quanto aqueles que apresentam comportamentos mais agressivos precisam. E aí entra a temática da educação. Que educação nós precisamos em um momento de transição planetária, de uma era de regeneração ou pró-regeneração. Certamente é uma educação pautada nos valores, é uma educação ética. Naturalmente, não se espera que alguns de nós vá detectar nos seus lares espíritos missionários. Ninguém vai assumir uma postura esquisita de encontrar salvadores em casa. Todos eles, dos mais adiantados, que virão conviver conosco, aos mais atrasados, que já convivem conosco, e que a maior parte deles nos ajuda a progredir, inclusive pelo mal que realizam alguns, porque nos apresenta o desvalor do mal. Todos eles precisam de uma educação calcada em valores éticos transformadores. Quando começou a se falar no meio espírita da tese, que não é espírita, embora seja respeitável, das crenças índimas, eu cansei de ouvir de confrades nossos, acho que meu filho é índio, esse aqui o meu neto é índio. Mas a gente ia conviver com as crianças, de maneira geral, eram crianças mal educadas, não eram índios. Pelo contrário, a gente ficava indignado com aquelas crianças. E com os pais e avós que não se davam conta que eram crianças inquietas, porque são espíritos notadamente mais inteligentes. O que não quer dizer que ele seja mais moralizado. Ele tem um tempo de aprendizado mais acelerado, porque é um espírito mais intelectualizado. Mas ele precisa igualmente da educação moral, a que se refere a Allan Kardec, aquela capaz de transformar hábitos, de modificar os sujeitos na sua intimidade, no seu mundo interior, radicalizando a reflexão que o sujeito deve fazer a respeito da própria natureza moral, a fim de assumir, na medida que vai tendo raciocínio suficiente sobre isso, assumir autonomamente, com autorregulação, a sua evolução, para que ela seja uma evolução espiritual consciente. Então tem gente que se equivoca, sabe? Todo mundo quer ter um pequeno Kardec em casa, um missionário, ou coisa que vale. Não se trata disso.
Se verificamos, e já verificamos, que os nossos filhos e netos, sobrinhos, já usam as tecnologias de maneira superior a nós outros, que a gente tem que chamar eles muitas vezes para corrigir um problema no computador, é sinal que eles são intelectualmente mais avançados. Mas observemos como propõe Kardec, ou melhor, Santo Agostinho em o Evangelho segundo o Espiritismo, observemos as crianças desde o berço. O seu comportamento diário, cotidiano, vai revelando que espírito se trata. A sua postura com a mãe, a sua atitude de bater, morder, não é aquela mordidinha normal, aquela criança que tem raiva e morde. Já está vendo que se trata. A criança que vai brincar, naturalmente ela tem o egocentrismo comum da criança, mas tem um limite aceitado. Outro dia, eu falava um chimarrão familiar numa praça, as crianças brincando, e uma delas conseguiu expulsar todas as outras da praça. Pequeno ditador que ficaram certamente. E os pais lá, né, dormindo, comendo louça, como se fosse lá dentro. Não estava acontecendo nada. Ele só estava perturbando a vida de todo mundo. Era um verdadeiro encosto. Uma criança que não tem nem 6 anos. Naturalmente, se ele não vai ser corrigido sistematicamente, ele vai ser aquele adulto que ocupa a vaga do vizinho no prédio, estaciona na vaga do outro. É aquele sujeito que joga lixo na calçada do vizinho. É aquele outro que vai à escola e pensa que não tem dever de estudar frequentando a escola. O professor que é pago, que tem a obrigação de aprovar, é o sujeito que acha que todo mundo é o sociopata. Porque não vai tendo as arestas podadas desde a infância. E para saber disso é preciso ter formação acadêmica. É preciso ter atenção e assumir compromisso. Porque pai e mãe pode ser pai e mãe de algum espírito missionário, que seja. Se é pai e mãe, Deus está lhe otorgando a responsabilidade de conduzir esse indivíduo em êxito na presente reencarnação. A responsabilidade é sua, pai e mãe. Não é ele que reencarnou para guiar a gente. Ele está sob os nossos cuidados para que receba a nossa orientação. E se nós já temos contato com o pensamento espírita, isso já está previsto na programação regravatória desse evento. E ele conta com o esclarecimento espiritual que o Espiritismo pode dar, e que nós não podemos nos omitir. Muitas vezes lidamos com a doutrina espírita como se ela fosse boa somente para a gente. E não estabelecemos diálogo sobre o Espiritismo em casa. Não é diálogo doutrinante, catequista. Não é esforçar os outros. Mas quando a criança pergunta, é esclarecendo. As casas espíritas mandam um trabalho de evangelização espírita infantil juvenil. O lar, que é se educando primeiro, o propósito da gente viver como espírita, ser espírita, exemplificando e dialogar a respeito. Não há fórmula secreta para a educação moral. A educação moral começa pelo exemplo e continua na observação, na corrigenda, no diálogo esclarecedor, na convivência afetiva de qualidade, que dá a base moral para que o sujeito tenha discernimento e tenha um auto-amor considerável, que procure as atitudes mais corretas, mais enriquecedoras e contribua com o progresso dele e com a sua felicidade. É interessante prestar atenção nisso. Vemos crianças na escola criando determinadas posturas agressivas. Quando os pais são chamados a dialogar, a resposta é sempre a mesma. Pode ter 5 anos ou 18 anos. Não, meu filho não. Deve ser o filho de alguém que está desencadeando meu filho. Quando conversamos com os pais, normalmente eles imaginam que vão receber o boletim, a reclamação dos filhos e podem ir para casa. É difícil estabelecer esse laço. Porque também, no campo da educação, nós formalizamos um processo que deveria ser de diálogo, e normalmente é reunião de queixa dos filhos, sobre os filhos para os pais. Nós precisamos criar mais espaços de diálogo. Mas nós, os espíritas, então, sabemos, dentro da codificação, que
vamos lidar com espíritos diferentes qualidades. Desses mais adiantados, nós precisamos contribuir para que eles possam dar expansão plena aos potenciais que são portadores. Como é que eles se caracterizam? Kardec vai dizer: pela inteligência e razão precoce, pelas crenças espirituais inatas e pela propensão ao bem. Nos cabe então motivar essa geração nova para que desenvolva em base de fé raciocinada os seus valores espirituais. Se nós adotamos a filosofia espírita como proposta de vida, partilhar com eles essas informações de maneira apropriada, graduada, ao nível de compreensão da criança, respeitando-a na sua inteligência. Tem gente que acha que criança é burra. O menino pergunta: pai, a mãe morreu, aí o pai diz: não, ela virou estrelinha. Tem crianças que já não conseguem conceber. É bonito poeticamente, mas tem crianças que já não conseguem. Tem algumas que já dizem: tio, acho que a mãe não morreu, acho que ela deixou um corpo. Ele já traz a ideia nada. Pode falar de maneira apropriada. Aquela conversa da cegonha, da mesma forma, já morreu. A criança não acredita em cegonha, pode tentar. Ela vai dizer: ah, que bonito. Agora os coleguinhas vão dizer: puxa, meu pai ainda acredita em cegonha. Eles têm um grau de informação, de recursos. Outro dia eu fui na casa de um confrade fazer uma palestra no interior, estava o filho dele na internet. Claro, sobre os cuidados deles, porque são pais responsáveis. Um menino de em torno de 8, 9 anos. Navega no site, escolhe joguinhos que quer jogar. É inteligência precoce. Eu olhava ele trabalhando no computador, eu me senti meio nerdinho quando eu era criança, porque eu no máximo tinha aquele videogame CCE para jogar o joguinho do carteiro, cujo desenho era terrível, mal dava para entender que o bichinho que corria no carteiro. E ainda assim conseguia não passar de fase, algumas vezes. Eu fiquei admirado, a gente vai recebendo desses casos. Crianças que têm sido notícia da imprensa mundial, os portadores de altas habilidades, chamados antigamente superdotados, meninos que já são PhDs na sua área acadêmica, que poderiam ser considerados por algum observador incauto, alguém portador de autismo, de alguma limitação qualquer, e na verdade eles eram muito inteligentes, para além das nossas condições. São espíritos que já trazem essa bagagem e vivem essa prova de lidar com um meio social que ainda não nos compreende, atestando essa inteligência construída em vidas anteriores, atestando por fatos que não é possível ignorar a reencarnação. Por outro lado, nós temos espíritos, por demais rebeldes, junto de nós, da nossa família, criaturas que trazem um passado muito vinculado à violência, às paixões inferiores, a posturas que nós chamaríamos de posturas bárbaras. Esses que dão um trabalho terrível desde a primeira infância, que são líderes de gangue, sabe? Que eles estão lá reunidos com os coleguinhas, eles vão brincar no aniversário, e eles já ensinam os outros a boicotar a festa, para acabar com a festa. Aí derruba um bolo, queima alguma coisa, e assim vai. Vale a pena assumir um compromisso com esses, que do ponto de vista podem ser considerados retardatários, mas não são. Estão vivendo o seu processo evolutivo e estão tendo oportunidade de conviver com quem supostamente esteja mais adiantado, porque às vezes a gente se crê mais adiantado e não é bem assim. Basta alguém cortar a nossa frente no trânsito para a gente provar que a febre chamada ainda vive lá dentro. Se bem que aqui em Porto Alegre o pessoal é muito educado no trânsito, o pessoal vai passar do povo sem rebelde. Então nós temos essas criaturas que merecem uma atenção especial. O filho rebelde,
O sobrinho detestado por todos, porque a criança chega e transforma a casa no inferno. O neto que a gente diz que tem probleminha, que na verdade são indivíduos exigentes. Nós todos assumimos compromissos com eles na vida espiritual, de acolhê-los e contribuir para o progresso deles. Muitas vezes essas experiências não são exitosas, porque nós, apesar de abraçarmos o pensamento espírita, educamos como se fôssemos materialistas. Então nós pagamos a melhor escola, damos o melhor alimento, vestimos com a melhor roupa, porque ninguém vai querer vestir ao filho, se tiver condições, levamos ao melhor médico, mas nem sempre ensinamos com a perspectiva espiritual que nós consideramos a mais excelente. Há quem seja econômico e orientar espiritualmente os filhos das novas gerações. Há quem seja capaz ainda de ensinar a dirigir, mas não ensina a dirigir-se, não ensina o indivíduo a dirigir-se. A adquirir coisas. A educação financeira está em alta agora, que é muito interessante. Mas é preciso que nós ensinemos a economia do espírito mortal, pois que ele retornará logo à vida espiritual e será levado pela força das circunstâncias a refletir sobre o aproveitamento da própria encarnação. E ali está a nossa cota de contribuição, miserável ou enriquecedora. Muita gente imagina que ensinar o espiritismo às crianças deve ser delegado aos evangelizadores, a terceiros, aos orientadores, como quisermos, esse papel. A atividade da casa espírita é complementar. Nesses dias de transição, a família não pode abrir mão da sua responsabilidade de agência educativa mais excelente, porque ela tem uma base, se for vivenciar esses princípios, ela tem uma base que o sujeito jamais vai melhorar, a força do exemplo. Com os pais, a criança convive, em tese, muito mais do que na casa espírita. Aliás, os filhos de vocês, e o meu que está chegando, conhecem o espiritismo por vocês. Aprendem ética, moral, pelas posturas que nós adotamos diariamente. São muito mais eloquentes nossas posturas do que a memorização de preceitos filosóficos dos pensadores do passado. Dizem muito mais alto a alma, temporariamente mergulhado no corpo infantil. Vai dizer Kardec que na infância o espírito é mais acessível às impressões que percebe. Portanto, esse é um período fundamental, quando vai falar da importância do estado da infância para o espírito. Por quê? Porque nesse momento que ele recebe as impressões, nós podemos contribuir para que ele supere as más tendências que nós observamos pela convivência e que muitas vezes registramos até mesmo pelos canais da intuição, inspirados pelos espíritos amigos, pelo seu espírito protetor, que também quer o progresso do seu tutelado. Ali nós precisamos dar todo o nosso gás, todo o nosso sangue, toda a nossa força, pôr a nossa inteligência a serviço. Cuidamos-se das demais demandas da vida, naturalmente, mas as demais demandas da vida não poderão não deverão ser motivo para que nós não convivamos com nossos filhos e filhas. Nós precisamos repensar esse homem e mulher materialista desse século, que ameaça coisas de maneira vertiginosa e que vive em busca do ter, ignorando os valores do ser profundo. Não é à toa que muita gente chega ao limiar da desencarnação profundamente conflitado, apesar de lidar com o pensamento espírita. Não são poucos os desencarnados que dizem a respeito dessas dificuldades, de apesar de abraçar experiências religiosas
religiosas mais variadas são felizes, porque eles viveram nas religiões, mas não transformaram os conteúdos das suas religiões em valores a serem vivenciados. Nós, os espíritas, que temos não conhecimento superior aos outros, porque não somos melhores, mas temos acesso a uma informação que é superior a muita informação que anda por aí, para nos fazer melhores, precisamos pensar que diretrizes educacionais nós temos assumido no lar com os nossos jovens e crianças. Que princípios adotar? Por que não adotar os princípios das leis morais que nós aprendemos em livros dos Espíritos? Ensinar a conservação, ensinar a destruição, ensinar a justiça, amor e caridade, ensinar a respeito da lei de reprodução. Por que não ensinar aquelas leis morais adotadas por Allan Kardec? Só que para ensiná-las, nós precisamos aprendê-las. E o aprendizado delas só se dará quando nós vivemos essas leis. Pois que ninguém ensina aquilo que não sabe. E ninguém sabe alguma coisa se não vive essa coisa. Para ser mestre de alguma coisa, eu tenho que ser alguém que vive essa coisa que eu quero ensinar. Daí o nosso compromisso de educação em tempos de transição consiste efetivamente em educarmos sobre essas diretrizes éticas que o Espiritismo nos aponta e educarmos de tal sorte que possamos contribuir com o progresso espiritual dos filhos e filhas de Deus que chegam até nós como hóspedes, aguardando a nossa contribuição. Desse modo, meus amigos, como nós não teremos para o apressamento da nossa evolução um cenário apocalíptico, como nós não vamos viver experiências hollywoodianas, apesar do descalabro dos valores ecológicos em que a nossa espécie lida na Terra, como a transição planetária é moral, nós temos assumir esse compromisso de contribuir com essa transição, trazer o Espiritismo para os diálogos do lar e para a nossa vivência, coisa que não é novidade. Mas num dia em que nós comemoramos 80 anos de instituição espírita, profundamente comprometida com o pensamento kardeciano, me parece que as novidades não são tão necessárias, mas o reforçamento dos nossos compromissos, a lembrança quanto aos nossos deveres, nessa era nova, que espera que nós possamos dela ser construtores. Eu agradeço o carinho de sempre, a atenção, espero que não tenha repetido, me colocar, e que os bons espíritos nos assistam, e que nós possamos realmente pautarmos na ética do Cristo e recorrermos às leis morais conforme nos deixa o modo codificador da vida. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, muita saúde e paz a todos.